O M32 e o A32 são celulares de linhas diferentes da Samsung, mas que buscam ser boas opções de intermediário para esta geração de 2021. No duelo entre os dois smartphones Galaxy, qual série é superior? Vamos conferir a resposta agora no comparativo do Tudo Celular. Os modelos entregam um design renovado conforme a linha correspondente. O M32 vem com o bloco de câmeras no formato cooktop com um quadrado na traseira. Já o A32 entrega apenas as lentes na vertical, sem um módulo saltado junto, o que deixa o visual mais moderno. Eles trazem acabamento todo em plástico. O Galaxy A tem cor sólida e brilhante, enquanto o M opta por listras cromáticas de cima até embaixo. As laterais deles são espelhadas para dar uma sensação de metal. Os dois entregam a mesma espessura, mas o M32 é um pouco mais leve. Este ainda vem com leitor de impressões digitais na lateral, enquanto o A32 já traz o sensor biométrico sob a tela. Na frente não tem diferença no notch, ou seja, há o formato em gota nos dois aparelhos. Ao menos você encontrará Wi-Fi de 5 GHz e slot dedicado para cartão de memória na dupla. O design da linha A tem mais vantagens e começa o comparativo na frente. Tanto o modelo da linha M como o da série A vêm equipados com uma tela Super AMOLED de 6,4 polegadas com resolução Full HD+. Outro destaque para esta geração foi a taxa de atualização de 90 Hz, o que ajuda a dar mais fluidez em animações e games. No geral, você terá um bom ângulo de visão em qualquer um deles, assim como contraste infinito e brilho para usar sem problemas fora de casa. O aproveitamento frontal é um pouco maior no A32, por ter menos bordas. Ele também possui o diferencial do Gorilla Glass 5 para dar uma resistência maior. É mais um ponto para a família Galaxy A. A Samsung resolveu economizar e não colocou som estéreo em nenhum desses dois aparelhos. A solução mono não traz grande equilíbrio. Enquanto o Galaxy M foca muito nos agudos, o A deixa a desejar apenas nos graves. A potência sonora do M32 é alta, só que tende a distorcer no máximo, algo que não acontece no A32 com seu volume mediano. Pelo menos ambos contam com conector físico para fones de ouvido, então você terá uma saída para ter um áudio de melhor qualidade. Uma pena que a Samsung não envia mais o acessório na caixa, o que obriga o cliente a desembolsar pelo produto separado. A potência maior dá o ponto à família M. Ambos saem da caixa com Android 11 e a One UI 3.1. Um dos destaques é que o Galaxy M não vem com a sinalização da versão Core na interface, aquela capada que a linha costuma receber. Mas ainda não são todos os recursos que este modelo possui em comparação com a edição completa presente na linha Galaxy A. Entre as principais ferramentas estão o Tela Edge para atalhos na lateral da tela, além de outro acessório rápido ao apertar 2 vezes o botão de energia. No geral, a dupla fornece sistema com boa fluidez e sem engasgos. O que deve distinguir um do outro é o tempo de atualização do A32, que tende a ser maior na comparação com o M32. O ponto vai para o A32. M32 e A32 vêm com o Helio G80 como plataforma móvel. Mas será que o rendimento foi o mesmo? Nos nossos testes de desempenho, o modelo da série M conseguiu ser quase 40 segundos mais rápido que o outro celular da Samsung. A maior quantidade de memória RAM fez a diferença no multitarefas. Nos benchmarks, o Galaxy M32 também foi superior, mas por uma diferença pequena, tanto no AnTuTu como nos dois indicadores do Geekbench. No geral, conseguimos bom rendimento nos games, com alguns engasgos apenas nos títulos mais pesados. A linha M leva melhor neste quesito. A coreana também manteve a mesma bateria com capacidade de 5.000 mAh do A32 para o M32. E a autonomia teria ficado a mesma? Bom, os nossos testes padronizados mostraram que há uma diminuição de quase 2 horas de um dispositivo para o outro. Já quando analisamos carregamento, o adaptador de tomada de 15 watts do M32 consegue trabalhar um pouco melhor e dá um tempo total de 15 minutos a menos, até o modelo da linha M chegar nos 100%. Pela autonomia maior, o A32 marca o ponto. De ambos os lados, temos um conjunto quádruplo de câmeras, guiado por um sensor principal de 64 megapixels. O rendimento deste é praticamente o mesmo nestes celulares.
As fotos durante o dia saem boas, mas em locais escuros o modo noturno se faz necessário para trocar luz por um pouco mais de ruídos. A ultra-wide, por sua vez, consegue registrar uma boa correção de distorção e tira fotos que resolvem a necessidade do usuário de maneira bem feita, mas as cores estão mais reais no Galaxy M. A macro do M32 é mais fraca que a do A32. Ela tem resolução mais baixa, o que dificulta na captura de imagens. Já a de desfoque, mesmo inferior nas especificações, acaba sendo melhor na linha M do que na linha A. Temos experiências parecidas dos dois lados, mais um empate. Como os dois vêm acompanhados do chip da MediaTek, eles não contam com o suporte a vídeos em 4K. Isso significa que você precisará se contentar com o Full HD. O foco e a captação de áudio em ambos funciona bem, enquanto a estabilização eletrônica é decente para diminuir os ruídos. À noite a qualidade é baixa e demanda uma boa fonte de luz por perto. Novo empate entre os dois aparelhos aqui. Quando o assunto é câmera frontal, temos o mesmo sensor de 30 megapixels nestes dois smartphones. O modo retrato manda bem e apresenta poucos erros neles, enquanto o pós-processamento não exagera na suavização. Já os vídeos com o sensor de selfies também ficam limitados à resolução Full HD. Mais um empate entre os dois modelos da Samsung. A coreana lançou tanto o Galaxy M32 quanto o A32 no Brasil pelo preço sugerido de R$ 2.400, mas a dupla já pode ser encontrada com valores reduzidos no varejo nacional. O membro da família A foi o que baixou mais nesse período, com custo na faixa de R$ 1.499, pouco mais de R$ 100 abaixo do seu irmão da mesma marca. Como é um valor que já ajuda no bolso do consumidor, ele ganha o último ponto do comparativo. Apesar de o placar ter sido um pouco confortável para o Galaxy A32, o que vimos na prática foi um equilíbrio entre vários dos quesitos. Até por isso tivemos uma série de empates. Individualmente, o M32 foi superior em desempenho por ter mais memória RAM e aguentar melhor o multitarefas, e em som pela potência de áudio maior. Por outro lado, o A32 tem um design com mais vantagens, uma tela que entrega maior proteção de resistência e uma bateria que dura um pouco mais até descarregar. Isso pesou para ele levar a melhor no duelo, sem contar o fato de estar mais em conta no mercado atual. Um ponto importante foi a qualidade das câmeras. Mesmo com dois sensores inferiores no papel, o M32 conseguiu equilibrar em qualidade e empatou nos 3 pontos desta categoria. Fechamos a conta de mais um comparativo que coloca lado a lado dois intermediários bem populares da Samsung. Mas antes, queremos saber de você. Qual deles é a sua preferência? Acredita que a distância entre os dois é tão grande na prática como foi no placar do duelo? Diga sua opinião pra gente e também dá uma passada lá no tudocelular.com para ver esses detalhes também em texto. Eu vou encerrando por aqui, um grande abraço e até a próxima!